Com a volta do mangá de One Piece, somos todos direcionados para a ilha Hashinozu, onde está acontecendo uma batalha entre Garp versus os piratas de Barba Negra. Porém, Garp não está sozinho nessa, pois ele levou alguns membros da SWORD para lutar ao seu lado e assim ajudá-lo a tentar salvar o seu pupilo Kobe. Contudo, será Garp capaz de salvar Kobe e escapar de Hashinozu? Ou quem sabe ele poderá acabar se encontrando com a morte nessa batalha? Se você quer saber tudo o que rolou nesse capítulo 1087 de One Piece, vem com o pai e lá vamos nós. É culpa sua ter falado no Dendemushi que não tinha capturado ele porque era seu neto. Salve família, Salmo Souza na área. E aí, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. E finalmente o One Piece voltou. O nosso jejum de 4 semanas finalmente acabou. E agora vamos falar desse capítulo 1087, onde Garp vai mostrar que o velhinho é brabo demais. Mesmo ele velho, mesmo ele fora do seu auge, ainda assim, no 1 contra 1, o velhinho não é flor que se cheire não. Precisa juntar mais de uma pessoa para tentar derrotar o vovozinho Garp. Além do mais, esse capítulo 1087 teve um total de 12 páginas, lógico, se tirarmos a sua capa. Mas antes que eu me empolgue aqui e comece a falar tudo o que rolou nesse capítulo, deixa aí esse likezão e se inscreve no canal. Dessa vez vamos tentar atingir a meta de 70 likes, vamos aumentar só um pouquinho aí agora para 70. Vamos ver se a gente consegue bater essa meta. Agora, chega de enrolação e lá vamos nós. Já chega, cala essa boca, seu moleque. Na capa desse capítulo vemos Ace esquentando a água que está dentro de um túnel para uma capivara que está dentro tomando banho. Porém, se você olhar bem para essa capa, tá parecendo mais que Ace está acendendo um charuto para capivara fumar. O título desse capítulo é Saco de Navio de Batalha. O capítulo começa na Marine Base C1, que é um ferro velho de navios. Branil está mostrando a Jango e a Fullbud as ruínas de 2 enormes navios de batalha. Ele diz que Garp usava os navios de batalha para praticar seus socos, fazendo deles de saco de pancada. Branil diz também que tem 2 navios porque um deles foi usado por Aokiji. Além disso, Garp e Aokiji tinham uma regra especial. Eles nunca usaram haki ou habilidades especiais quando estavam golpeando esses navios. Véi, tanto Garp quanto Aokiji são fortes demais. Se vocês repararem bem nessa imagem aí, dá pra ver que os navios estão bastante amassados. E não só isso, tem um ponto bastante interessante, que é esse detalhe de ser navios de batalha. Ou seja, esses eram navios de guerra, portanto, muito mais resistente do que qualquer outro navio normal. Na página 2 podemos ver que a cena muda para Hashinozu, a ilha dos piratas. Garp ainda está lutando contra os piratas do Barba Negra. Garp joga San Juan Wolf no mar. Não podemos ver como Garp fez isso. Vemos apenas que San Juan Wolf está no meio do mar. Os homens de Barba Negra começam a gritar desesperados, dizendo que precisam tentar ajudar San Juan Wolf, pois ele morrerá afogado. Afinal de contas, ele comeu uma Akuma no Mi. Vasco Shot enche a boca de bebida alcoólica e cospe fogo em Garp. O nome do seu ataque é Shugoroku, chama da fornalha de saque do beberrão. Então galera, eu achei essa cena bastante engraçada, pelo fato de ter um pirata figurante ali do bando de Barba Negra, que na hora que a galera tá gritando, a gente tem que salvar San Juan Wolf, tem que tirar ele de dentro do mar. O pirata simplesmente diz assim, como? Tipo, o tamanho de San Juan Wolf, o cara tem 180 metros, ou seja, ele deve pesar mais do que uma baleia. Pra você conseguir tirar ele ali de dentro do mar, eu acho que nem com um guindaste. E ainda tem esse ponto, eu acho que Garp fez isso de propósito, porque ele eliminando o San Juan Wolf, jogando ele para dentro do mar, isso ia mover muito mais piratas de Barba Negra para tentar resgatá-lo, e assim abriria caminho para a galera da SWORD poder escapar de dentro de Hashinozu.
Na página 3 podemos ver que Garp conseguiu bloquear o ataque de fogo de Vasco Shot usando os corpos espancados dos piratas de Barba Negra como escudo. E em seguida ele lança os corpos em chamas queimando a cidade. Garp chama essa técnica de bolas de fogo piratas. Será que ele acabou de inventar essa técnica e deu esse nome para ela? Na página 4 podemos ver que Kujako aparentemente está no navio de Garp no meio do mar. E junto com ela está Hibari, que está sendo descongelada, e também os reféns que Kobe tinha conseguido salvar. Enquanto isso, no meio da batalha dentro da ilha se encontram Helmeppo, Kobe, Prince Gruz e Garp. Como a situação está ficando sob controle, então eles resolvem fugir da ilha, já que não para de aparecer pirata para todo lado. O legal dessa cena, galera, é que dá pra ver que as pessoas que foram salvas por Kobe acabam ficando preocupadas com ele. Quer dizer, essa boa ação de Kobe aí acabou valendo a pena. Na página seguinte podemos ver que Aokiji se levantou e está dizendo para Garp que não poderá deixar que ele saia de lá. Vemos também Prince Gruz com ciúmes de Kobe, pois ele pergunta para Garp se ele também é o futuro da marinha. Vemos Helmeppo desesperado, com medo, achando que vai morrer e que era melhor ele ter ido com os outros e ter ficado dentro do navio. Além também de que vemos Kobe ao lado deles três. Garp então diz para todos fugirem em direção à costa da ilha, que vai ficar tudo bem. Na página 6 vemos que todos começam a correr, porém Kobe vê uma mulher gritando por socorro e ele vai ajudá-la. Mas isso era apenas uma armadilha e Shiryu tenta atacá-lo usando sua espada, mas Garp se joga na frente e a espada atravessa a sua barriga. Até Prince Gruz notou que isso era uma armadilha e tentou avisar Kobe que não era para ele ir lá ajudar a mulher. Mesmo assim, ele acabou dando uma de Zé Mané e foi lá, acabou fazendo merda. Prince Gruz tinha até perguntado mais cedo para Garp se ele também era o futuro da marinha. E eu digo, sim, Prince Gruz, você é mais futuro da marinha do que Kobe, que é um trouxão aí, lerdão, e nem percebe que isso era uma armadilha e acaba fazendo besteira no meio da ilha dos piratas. Na página 7 vemos que por mais que Garp tenha sido atravessado na barriga pela espada, ainda assim ele consegue socar Shiryu. Logo em seguida é mostrado Shiryu caído no chão com o rosto sangrando e mesmo assim ele está rindo. Enquanto isso, os piratas acabam notando que Garp foi atingido por Shiryu e resolvem atacar o velhinho. Então galera, não sei vocês, mas essas duas imagens aí me lembrou duas cenas que aconteceram com Barba Branca. A primeira foi quando o Squared acaba atravessando a sua espada na barriga de Barba Branca, assim como Shiryu acabou fazendo com Garp. E a outra foi quando Barba Branca acertou um socão na cara de Akainu. Isso aí acabou acontecendo também agora com Garp e Shiryu, porque tudo ali que mostrou deu a entender de que Garp acabou acertando também um socão na cara dele. Na página 8 vemos que Helmeppo, Prince Gruz e Kobe ficam preocupados com Garp, mas Garp diz que tá tudo bem e que é para eles fugirem. Enquanto isso, alguns piratas figurantes acabam achando que podem ficar ricos se capturarem Garp, já que sua recompensa é de 3 bilhões de berins. Porém, Aokiji manda eles saírem da frente, pois mesmo se Garp estivesse com as mãos e os pés amarrados, ainda assim eles não conseguiriam matá-lo. E então Aokiji parte para cima de Garp. Na página 9 podemos ver um flashback de Aokiji e Garp. O jovem Aokiji pede para Garp treiná-lo, mas Garp diz que não quer perder sua liberdade e manda Aokiji treinar com outros instrutores da marinha. Com o tempo, vemos que Aokiji começou a treinar com um navio de guerra, o fazendo de saco de pancadas igual a como Garp fazia. Nessa mesma cena também podemos ver Garp ao lado socando outro navio, e ele diz para Aokiji não usar haki, pois esse é o treinamento. O mais engraçado é que naquela época Aokiji não sabia usar haki, então mesmo se ele quisesse não teria como usar. Garp então começa a desabafar
para Aokiji dizendo que seu filho se tornou um revolucionário. O curioso dessa cena aí, galera, é que Aokiji tinha por volta de 29 anos de idade quando esse diálogo entre ele e Garp aconteceu. E eu vou explicar o porquê. Garp tinha dito que Dragon se tornou um revolucionário. Ou seja, Dragon tem 55 anos de idade e ele se tornou um revolucionário há 20 anos atrás, quando houve um incidente de Ohara. Já Aokiji tem 49 anos de idade. Uma conta simples e básica, né? Menos 20, então ele tinha 29 quando ele teve essa conversa com Garp. O estranho é que anteriormente tinha sido dito que Aokiji não sabia usar Haki ainda. Porém, existe essa atenuante. Eu acho que provavelmente muito tempo se passou quando houve esse diálogo entre Garp e Aokiji. E a partir daí, Aokiji já devia saber usar o Haki. Porque seria muito estranho a gente descobrir que Aokiji, com 29 anos de idade, não conseguia usar o Haki de armamento, pelo menos, para estar socando os navios. Então, galera, eu acho que houve esse tempo, esse intervalo de tempo aí, entre o momento do diálogo de Garp com Aokiji e o começo do treinamento de Aokiji. Na página 10 podemos ver que parece que um tempo já se passou e Garp está puxando Aokiji pela camisa e gritando com ele, dizendo que seu neto quer se tornar um pirata. E Aokiji fica retado e pergunta o que é que ele tem a ver com isso. Vemos que Aokiji já se tornou um almirante e ainda assim Garp fica chamando ele para comer uns petiscos, mesmo sabendo que ele é bastante ocupado. A cena volta para o presente e vemos Aokiji e Garp se olhando, enquanto Aokiji diz que Garp treinou um inimigo problemático. E Garp responde dizendo que ele foi expulso e em seguida vemos os dois acertando um soco poderoso na cara um do outro. O legal de saber essas cenas do passado é que a gente se lembra do momento em que Aokiji se encontrou com Luffy pela primeira vez e como Garp ficava desabafando para Aokiji sobre o seu neto e sobre o seu filho. Isso talvez tenha feito com que Aokiji tivesse pego um pouco mais leve com o Luffy e tenha deixado ele e a sua tripulação ir embora sem prender nenhum deles. Na página 11 vemos que o soco deles dois foi tão poderoso que estremeceu a ilha toda e os dois foram jogados para longe. Enquanto isso, vemos Prince Cruz enfrentando alguns piratas, enquanto o inútil do Kobe fica gritando por Garp. Então, galera, ao que tudo indica, essa troca de golpes entre Garp e Aokiji continha a Haki do Rei. Tanto é que dá pra ver na imagem aí que no meio da explosão tem alguns raios negros, o que pode estar indicando que Garp e Aokiji têm Haki do Rei confirmado. Na última página podemos ver Avalo Pizarro usando o poder da Shima Shima no Mi para assimilar a ilha de Hashinozu e dessa forma ele cria uma mão gigante e vai tentar atacar o navio onde Hibari, Kujako e as pessoas libertadas por Kobe estão. Enquanto isso, o próprio Kobe só fica gritando: "Por favor, pare com isso!", como se isso fosse acabar fazendo alguma diferença para Avalo Pizarro. Ainda mais que ele quer ganhar reconhecimento. Afinal de contas, os jornais só citam o nome de Barba Negra nas matérias. Contudo, por mais que Kobe fique gritando: "Por favor, pare com isso!", Garp, ainda assim, caído no chão e bastante ferido, olha para Kobe e diz: "Não perca a compostura, Kobe. A justiça prevalecerá." Então, galera, eu acho que Garp não vai morrer, porque Barba Negra provavelmente vai querer usá-lo como moeda de troca para o governo mundial. Porém, eu também acho que é muito perigoso você manter como prisioneiro um oponente tão forte, tão formidável como Garp. Mas ainda assim, só com uma espadada eu acho muita sacanagem Garp morrer, porque Kaido levou espadada, tiro, porrada, bomba, até pegou Big Mom e não morreu fácil. Então, você pode até falar, mas Kaido estava no seu auge, tá mais forte, Garp não tá mais no auge dele. Mas aí eu dou um outro exemplo. Barba Branca levou vários tiros, espadadas, tiro de canhão, várias coisas e mesmo assim continuou lutando por muito tempo. Então Garp morrer com apenas uma espadada de Shiryu, eu acho que não vai fazer o menor sentido. Para mim, se é para Garp morrer,
que seja de uma maneira muito épica mesmo. E eu ainda queria muito vê-lo lutando na guerra final. Eu acho que seria bastante legal na hora que tiver a guerra contra Imu-sama, tiver Luffy por lá, Dragon, e aí Garp aparecer e ajudar a sua família. Eu acho que seria mais interessante. E quem sabe se Garp morresse nessa guerra final. Aí sim valeria a pena. Mas desse jeito agora, eu acho que a morte não vai ser tão interessante, nem tão impactante pra gente que consome o conteúdo One Piece. No mais, galera, semana que vem terá capítulo novamente. Dessa vez o capítulo 1088 vai ter uma capa colorida. De qualquer modo, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Infelizmente isso é tudo, eu fico por aqui. Um abraço e fica com Deus.